o governo está comprando, o que é que o governo está contratando. Aí nós estamos falando da despesa por elementos. Quais são os principais elementos de gasto do governo? Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas em azul, como vocês estão vendo aí na tela, né? A principal delas é a despesa com pessoal. Como evoluiu a despesa com pessoal de 2005 a 2012? A que taxas anuais ela cresceu? Essa planilha mostra para a gente ali, muito claramente. A mesma coisa, material de consumo, né? Telefone, combustível, cafezinho, todo tipo de material de consumo. Serviços prestados, né, por pessoas jurídicas e por pessoas físicas, nós agrupamos ali, né? Que aqui o que é? Enquanto que a primeira coluna é pessoal, na segunda coluna é contratação de pessoas, só que não como pessoal, são contratos de prestação de serviços, né? A quarta coluna são os gastos com investimentos, máquinas, equipamentos, instalações, obras, projetos de obras cabem aqui. O serviço da dívida, que é assim, quanto o município paga de prestações da dívida que tem. É importante monitorar isso porque sabe se o município está conseguindo pagar, né, se não está tendo um peso muito grande nas despesas mensais, o serviço da dívida do governo. E fechamos com outras despesas, todas as outras, né? Agora notem que nós temos também os gráficos para a evolução de cada uma dessas despesas também. Então aquelas curvinhas e aqueles histogramas vão mostrar o comportamento. Se você nota, por exemplo, que a despesa com o pessoal descreve uma trajetória ascendente a taxas aceleradas, é hora de se preocupar com o que está acontecendo com a despesa com o pessoal. Verificamos então que é possível construir um painel financeiro com procedimentos bastante simples, utilizando um programa de fácil utilização, que é o Excel, obtendo dados de fontes primárias, ou seja, da própria prefeitura, ou de fontes secundárias, ou seja, a Secretaria do Tesouro Nacional, por exemplo, ou a Frente Nacional de Municípios, e ao inserirmos os dados da realidade nessas planilhas, torna-se possível verificar a avaliação da evolução de cada uma das receitas e despesas, a que percentual ano a ano elas cresceram, e em seguida nós podemos trabalhar com análise gráfica. Análise gráfica nós temos de dois tipos. Uma eu já mostrei, aquelas linhas que mostram a evolução das receitas e despesas ano a ano. Então eu acompanho o comportamento do gráfico e eu vejo se a receita cresceu, se ela diminuiu, se ela cresceu acentuadamente, se ela cresceu muito fracamente, né? E esse gráfico é apenas uma das possibilidades de exploração da planilha Excel. Eu seleciono o gráfico e peço que ele me faça o gráfico. Outro gráfico importante que eu posso fazer, que é tão fácil também na planilha Excel quanto esses de linhas ou de histograma, são os chamados gráficos de pizza. Eu tenho um círculo que me diz qual fatia deste círculo pertence a esta ou aquela variável. Então, por exemplo, eu posso ter uma pizza, como essa que vocês estão vendo aí na tela, que é qual é a participação do IPTU, do ISS e do ITBI na receita própria. A pizza inteira é a receita própria total. Agora, essa receita total, ela é feita por uma fatiazinha muito pequenininha de ITBI, uma fatia maior de IPTU e uma fatia grande, né, que dá quase a metade da pizza, ou pode ser até maior no caso dos municípios médios, de ISS. Quando eu olho para essa pizza, eu sei qual fonte de receita está dando maior contribuição para o meu financiamento. Se eu faço uma pizza dessa para 2005, para 2006, para cada um dos anos de 2005 a 2012, eu posso comparar as pizzas, como vocês podem ver aí, tem várias pizzas aí, verificando a evolução da participação de uma receita específica na receita total. Então, uma coisa é eu verificar a evolução do volume de receita ano a ano. Isso se chama análise horizontal, né? Eu faço uma análise da evolução cronológica. A outra é o peso de cada uma das receitas, que é essa de pizza. Que importância tem para o controle social do gasto público conhecer o peso da receita? Conhecer
de onde estão vindo as minhas principais fontes de financiamento. Se eu pego um município pequeno, por exemplo, e faço essa pizza para todas as receitas, eu vou notar que a maior fatia desse município vem do FPM, ou seja, é um município que depende de receitas da União. É muito pouco o que esse município pode fazer para conseguir receitas adicionais para financiar os seus projetos, os seus programas. Então, nós concluímos aqui aquela afirmação que iniciou a nossa aula deste módulo. Não se trata de um bicho de 7 cabeças, né? Analisar os números do orçamento. Os números podem ser nossos aliados, eles é que vão mostrar elementos que permitem compreender a nossa realidade em termos de financiamento das políticas públicas, em termos de priorização das políticas públicas. Agora, é preciso conhecer quais são as categorias fundamentais de receita e de despesa para poder planilhá-las de um modo compreensível, para fazer um painel financeiro que a gente olhando para ele, simplesmente olhando, já pode tirar conclusões relevantes, ao contrário do que seria se nós fizéssemos uma planilha com todos os itens do orçamento, ela ficaria incompreensível, aquele gráfico de pizza ficaria, por exemplo, com muitas fatiazinhas muito pequenininhas e só a maior é que seria relevante. Então, é preciso um pouco de capacidade de síntese. A matemática envolvida nisso, a matemática assusta muita gente, né? Como que eu faço as contas, como é que eu faço para calcular qual é o percentual que o IFPM representa da receita total, que daria um pouco de trabalho aritmeticamente, a planilha já faz para a gente. Então, é nesse sentido que eu digo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um pouco de informação e habilidades mínimas. Naquelas situações em que as pessoas da população dos bairros não conseguem, por exemplo, fazer esse tipo de atividade, é possível procurar apoio de estudantes ou de alguma ou outra pessoa que consiga montar essa planilha. E a planilha pode fomentar muito debate, pode levar a muitas conclusões, pode flagrar muita malandragem, pode também flagrar muitas possibilidades em termos de receitas públicas municipais. Bom proveito, então, da planilha, bom proveito das ideias de todo esse curso sobre o orçamento público.